Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde e sempre com a gente na redação para atualizar as informações. Laura Couto, boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Finalmente chegou sexta-feira. É isso, já diria o Chico Pinheiro. Boa tarde para você que mora nesse país em que o filho fujão do ex-presidente que virou réu decidiu agora atacar o presidente da Câmara. Dudu Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, disparou pesado contra Hugo Mota. A estratégia não parece lá das mais inteligentes para as pretensões bolsonaristas de conseguir uma anistia, né? Mas já já nós voltamos trazendo detalhes sobre este caso. Agora vamos falar de economia no mundo, os mercados mundiais, o tsunami provocado pelo tarifaço que foi imposto ao mundo por Donald Trump esta semana, bateu hoje com toda a força no mercado brasileiro. Depois da China decidir retaliar os Estados Unidos, impondo também tarifas de 34% aos produtos norte-americanos, a Bolsa de Valores no Brasil caiu fortemente hoje e o dólar disparou. Vamos lembrar que até ontem o mercado brasileiro vinha se mantendo imune às fortes quedas que atingiram os pregões, as bolsas de valores de outras partes do planeta. Então vamos para a redação. Laura Couto atualiza para a gente os números de hoje no mercado brasileiro que sentiu. Hoje o Brasil sentiu essa crise, vai virando uma crise mundial. Laura. Rodrigo, no Brasil o dólar operou em alta hoje e está cotado a R$ 5,83, uma alta aí de mais de 3%. Já o Ibovespa, que é o indicador de desempenho de ações da Bolsa de Valores aqui no Brasil, encerrou o pregão em queda de quase 3%, Rodrigo. Pois é, então a Bolsa de Valores do Brasil caiu quase 3% e o dólar subiu mais de 3%, atingindo 5,83%. Ontem o dólar tinha caído aqui no Brasil para 5,60, agora ele subiu de novo. De qualquer maneira, a queda na Bolsa de Valores do Brasil é bem menor do que em outras partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos. O diretor executivo do Brasil no FMI, André Roncalha, se manifestou hoje sobre o tarifaço. O Roncalha é um comentarista que atuou várias vezes aqui também como convidado no ICL e hoje tem esse cargo importante, Em entrevista ao site UOL, Roncalha disse que o pacote de medidas anunciadas por Trump pode gerar, abre aspas, pobreza coletiva, caso os países afetados resolvam retaliar os Estados Unidos em série, que é o que já está começando a acontecer. Está aqui na manchete do UOL a entrevista do André Roncalha. Ele disse o seguinte, abre aspas para a fala de André Roncalha. Se todo mundo começar a reagir na mesma moeda, ainda que de maneira proporcionalmente menor, a gente verá a incerteza. Só que esse tipo de atividade coordenada produz uma pobreza coletiva. Quando todo mundo faz isso, o comércio interno paralisa e a gente perde uma fonte nacional de dinamismo, é a avaliação do André Roncalha. Ele ainda usa assim, se todo mundo começar a reagir. Já começou. A China reagiu. A Europa anuncia também reação aos Estados Unidos. Então a gente enxerga um ciclo de muita incerteza que pode gerar recessão mundial, solavancos na economia do mundo todo, provocados por Donald Trump. Falando no presidente dos Estados Unidos, ele vai fazendo uma atrás da outra, Não para de gerar fatos, é uma tática da extrema-direita, como a gente viu no Brasil. Até porque, para mudar o foco da queda da Bolsa de Valores, da crise no mercado, ele vai gerando novos fatos. Hoje, o presidente dos Estados Unidos anunciou um cartão de 5 milhões de dólares. Assim, qualquer um pode comprar, 5 milhões. Pega aí no banco e compra o cartãozinho lá. Que dará direito à cidadania dos Estados Unidos. Basta desembolsar a quantia módica de 5 milhões de dólares e você vira cidadão dos Estados Unidos. É o Gold Card. Olha aí, o anúncio do cartão que traz o rosto do Donald Trump, a Estátua da Liberdade, foi feito durante a viagem no avião presidencial Air Force One. Ele estava a caminho de Miami e gerou esse fato, para ganhar as manchetes, para disputar as manchetes com a crise no mercado de ações. Aqui, compre o meu cartãozinho e você vai virar cidadão dos Estados Unidos. Vale ressaltar que os Estados Unidos já têm um documento que permite a residência por lá
o chamado Green Card, que dá aos imigrantes os direitos de um cidadão norte-americano nascido no país. Mas agora o Trump está lançando o Gold Card. Laura Couto, explica melhor para a gente esse lançamento que é bizarro, né? É uma bizarrice de Donald Trump. É mesmo, Rodrigo. Nessa coletiva, o Donald Trump disse que o Gold Card, deve ser lançado em menos de 2 semanas e vai ser entregue para os empresários estrangeiros que se inscrevam aí nesse programa de cidadania. O novo cartão, ele busca substituir o programa de vistos de investidor no governo. Atualmente, esse programa permite aos empresários de outros países que injetam dinheiro nos Estados Unidos que eles solicitem vistos aí para imigrar. Agora eu queria trazer um destaque aí para a beleza desse cartão, como você pode ver, Rodrigo. Ele é todo dourado, estampa o rosto do Donald Trump na frente da Estátua da Liberdade, com uma águia do lado. Ainda está escrito The Trump Card, que em português é o cartão do Trump, cercado aí de estrelas e o autógrafo do Donald Trump, Rodrigo. Laura, tudo que você queria, né, para uma sexta-feira à noite, poder passear com um cartão desse, né, aqui na noite de São Paulo, de repente, vai fazer um sucesso danado. Mas é uma bizarrice. Os Estados Unidos já tentaram se apresentar ao mundo, Laura, como a terra das liberdades, né, a pátria que fundou, lá quando teve a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, a chamada Revolução de Independência era algo original, né? A Declaração dos Direitos, a ideia de que o cidadão é soberano e pode fundar uma nação independentemente do poder do rei, e tudo isso foi vendido como uma ideologia pelos Estados Unidos. Também a ideia de república. Quando a gente olha um cartão desse, em que a figura do presidente se mistura com o país, foi para o ralo, né? Toda essa ideologia que tem 2 séculos e meio, mais ou menos, dos Estados Unidos, né? Virou um império quase que unipessoal e que, em vez de convidar o mundo para experimentar as maravilhas da liberdade, está convidando meia dúzia de bilionários para comprar o cartão e virar cidadão dos Estados Unidos. Essa é a bizarrice, mas eu repito, é para tentar tirar o foco da crise financeira que o Trump está provocando no mundo. Deixa para lá um pouquinho o cartão do Trump e vamos voltar a falar de um aliado dele brasileiro. Aliás, é a nossa manchete, a nossa chamada principal aqui do ICL Urgente. Morando nos Estados Unidos e afastado das suas atividades como deputado federal, Eduardo Bolsonaro hoje atacou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Republicanos, por não ter pautado a votação do projeto de lei de anistia para os criminosos do 8 de janeiro. Em entrevista para a rádio bolsonarista Auriverde Brasil, o Eduardo, lá dos Estados Unidos, disse o seguinte: Motta age como um esquerdista do PSOL, o que para ele é um xingamento. Então ele está atacando a pessoa que pode pautar o projeto que eles estão reivindicando. Não me parece muito inteligente. Deixa eu colocar aqui na tela a fala completa. Abre aspas. Hugo Motta tem falado basicamente igual a um esquerdista do PSOL, falando que é contra a anistia, democracia, aquelas coisas todas que estamos acostumados a ouvir da boca de Lula e de outros puxadinhos do PT. Então ele partiu para um ataque para tentar desqualificar o Hugo Motta, o que, como eu disse, não parece lá muito inteligente, está confrontando o presidente da Câmara, mas é uma demonstração de desespero, no meu entendimento. Uma demonstração de desespero do campo bolsonarista. E por quê? De onde vem esse desespero? Vem do fato de que o projeto de lei da anistia parece que afundou. Ou então entrou em banho-maria. Pode não ter afundado definitivamente, mas está em banho-maria. O Partido Liberal, o partido do Bolsonaro, pai e dos filhos, não conseguiu convencer os líderes partidários a aderirem à urgência do projeto, né? O projeto que prevê anistia para os condenados do 8 de janeiro. Então, sem apoio formal das siglas, agora o PL está tentando fazer o quê? Colher individualmente assinaturas, deputado por deputado. Os líderes do Centrão caíram fora, o Hugo Motta caiu fora. E aí o PL está indo um por um, tentando colher assinaturas. É a manchete que está aqui, a manchete que veio aqui do jornal O Globo de hoje, né? Traz uma avaliação de que não tem apoio, de que eles estão derrotados para pautar esse projeto. Aqui, ó, PL não consegue assinatura de líderes, irrita o Centrão e o projeto da anistia esfria na Câmara dos Deputados. É uma atualização de hoje, é uma avaliação do jornal O Globo, não é do PT, não é do PSOL,
como diz aí o Eduardo Bolsonaro, não é de um esquerdista do PSOL. Vamos chamar a Laura Couto. Laura, parece mesmo que a família Bolsonaro e o PL, esse núcleo mais bolsonarista do PL, está indo para o desespero, porque a anistia não está andando como eles esperavam, né? Pois é, Rodrigo, em meio a essa pressão para tentar pautar a proposta, o Partido Liberal fez obstruções nas sessões e nas votações da casa. Isso acabou irritando as lideranças dos partidos do Centrão. Só que ao longo da semana, a sigla do Bolsonaro, o Partido Liberal, foi cedendo a esse kit obstrução e as votações foram finalizadas e as comissões voltaram a funcionar. O líder do Partido Liberal, Sóstenes Cavalcante, afirmou que só juntou 163 assinaturas para pautar aí o requerimento da urgência. Só que são necessárias 257 para que a proposta aí tenha a chance de entrar na fila de prioridades do plenário. Mesmo que a legenda consiga o total aí de assinaturas necessárias por meio dos líderes ou assinaturas individuais, a decisão de pautar o requerimento ainda é do presidente da Câmara, Hugo Motta. Rodrigo. Muito bem. Então, a decisão é do Hugo Motta e está o Dudu lá dos Estados Unidos atacando o Hugo Motta. O Sóstenes fica tentando colher assinatura e tal, vai ter que levar essas assinaturas para quem? Para o Hugo Motta. E aí vem o Dudu Bolsonaro, na base do desespero, lá dos Estados Unidos, e ataca essa pessoa que pode pautar a anistia, mas não está querendo pautar. A verdade é essa. Vale lembrar que os bolsonaristas estão prevendo para esse domingo, estão convocando uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, justamente em apoio à anistia. Será que é a última cartada? Silas Malafaia, organizador do ato, divulgou até um vídeo que era para ser comovente, sabe como é que é? Colocou lá as mulheres, que eles falam, né? Coitadas, estavam lá com as bíblias, não sabiam o que estavam fazendo, um batom, uma bíblia, tudo mentira, né? Então ele incluiu nesse vídeo até a famosa Fátima de Tubarão, que eles falam que é uma coitadinha que estava lá. Só não conta que foram todos insuflados pelos bolsonaristas, pelo Jair Bolsonaro, pelo Braga Neto, pelos militares, pelos kids pretos, né? Então, é a convocação na base assim, da comoção, é a cartada que eles estão tentando para esse fim de semana. Vale lembrar que a última manifestação, a de Copacabana, flopou. A gente olhando aqui de cima, ó, né, são 2 quadras no máximo que foram ocupadas em Copacabana. Não dá 20 mil pessoas e eles falavam em 1 milhão. Vamos ver a Avenida Paulista. É capaz de na Paulista, em São Paulo, conseguirem reunir um pouco mais de gente. Vamos aguardar. A verdade é que cada vez mais o bolsonarismo institucionalmente se isola. Atacam o STF, atacam o Hugo Motta, atacam o presidente da Câmara, atacam, enfim, todo mundo. E acham que vão, com uma mobilização popular, mudar a realidade. E a realidade está apontando o Bolsonaro, condenado no fim desse ano. Bom, falando nisso, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo, antecipou em uma semana o julgamento do chamado Núcleo 2 da denúncia apresentada pela PGR sobre a tentativa de golpe de Estado. O núcleo principal já foi, né? Aquele núcleo do Bolsonaro. Agora vem o núcleo 2. O julgamento estava inicialmente marcado para final de abril, mas eles anteciparam em uma semana. Vai ser nos dias 22 e 23 de abril, logo depois da Páscoa. 22 e 23 de abril. Qual é o núcleo 2 que o STF vai ter que decidir se acolhe ou não a denúncia, se transforma em réus? Essa turma aqui, ó, os coordenadores do golpe. Silvinei Vasquez, que era diretor da PRF, fez aquele movimento para bloquear as estradas no dia da eleição, lembram? Marcelo Costa Câmara, que era assessor do Bolsonaro, Marília Ferreira de Alencar, delegado da polícia que se envolveu nas articulações golpistas, segundo a própria polícia, Fernando de Souza Oliveira, Mário Fernandes, um general da reserva que está preso, e Felipe Martins, aquele assessor da presidência que chegou a fazer um sinal considerado de extrema-direita e tal, e está denunciado e deve virar réu também. Esse é o núcleo, né, que teria organizado ações para sustentar a permanência ilegítima de Jair Bolsonaro no poder. O núcleo 2 foi denunciado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e envolvimento em organização criminosa armada. Esta gente vai a julgamento na primeira turma. Bem, vamos falar ainda da extrema-direita. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, está antecipando bastante o calendário eleitoral. Hoje, aliás, agora há pouquinho, ele fez o lançamento da pré-candidatura à presidência do Brasil, tem até foto aí, ó. O evento aconteceu em Salvador, então é o goiano Caiado
se lançando a presidente lá em Salvador, ao lado do ACM Neto, né? É o principal liderança do partido União Brasil. Num discurso de 40 minutos, Caiado defendeu o diálogo, o respeito ao resultado das urnas, atenção, e a harmonia entre os poderes. Com isso, se descolou do discurso bolsonarista. Então ele é uma direita que se descola do bolsonarismo nesses pontos. Não atacou urna eletrônica. Está aí a festa lá de lançamento. Ele disse, abre aspas, não sou candidato de bolso de colete nem de barra de saia de ninguém. Eu vou para o povo, eu vou debater, disse Ronaldo Caiado. Vamos à redação, Laura, aconteceu agora há pouco, você tem atualizações, né, desse ato do Caiado lá em Salvador. Rodrigo, parte do discurso do Caiado foi dedicado para fazer críticas ao governo Lula, principalmente na área da segurança pública. Ele disse, abre aspas, no Brasil vai ter o Ronaldo Caiado para fazer o enfrentamento da criminalidade na nação. Ele também fez críticas ao Lula na área econômica e afirmou que o governo atual não sabe dialogar com a juventude. Agora, partindo para um outro destaque, apesar dele ter se descolado aí do Bolsonaro, elogiando as urnas e a democracia, ele elogiou o ex-presidente. Ele disse, abre aspas, Bolsonaro é uma pessoa que tem liderança no país, é um homem que tem a credibilidade de ter erguido a direita conservadora no país. Isso é mérito dele, Rodrigo. Pois é, Laura, aí enquanto você falava, debaixo da sua tela tá escrito aqui, ó, novo nome da direita, é a pergunta que a nossa redação deixou aí, né? Como uma provocação, assim, no bom sentido. Mas novo, o Caiado, eu já sou um pouquinho mais velho, tenho idade para lembrar do Caiado, candidato a presidente, em 89, contra o Lula, o Brizola, Mário Covas e o Collor. Ele foi candidato, tomou uma surra, ficou em 8º, 9º lugar na eleição de 89. Então o Caiado pode ser tudo, menos um novo nome da direita. Ele era a liderança da UDR, dos ruralistas, e sempre esteve por aí. Mas vamos falando ainda no Caiado, que está antecipando e tentando ocupar esse espaço, já que do lado bolsonarista está uma bagunça, não se sabe se é o Jair, se é o Dudu Bananinha, se é o Tarcísio. O Caiado falou, eu me apresento. Se vocês não se entenderem aí, eu saio candidato pela direita também. O evento foi marcado, esse de Salvador, pela ausência de figuras do União Brasil. A candidatura do Caiado enfrenta resistências internas do partido, que tem 3 ministérios no governo Lula. Então o Caiado fala contra o Lula e o partido dele tem 3 ministérios. Não foram para o evento os ministros Celso Sabino, Juscelino Filho, Valdez Góes. Também não apareceu por lá o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está bem próximo do Lula. E o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. Então foi um evento do Caiado com a ACM Neto e com uma figura de fora. Quem vocês acham que é? O Sérgio Moro. Sérgio Moro apareceu por lá. Ele ouviu falar, vai ter gente falando mal do Lula, eu quero estar lá. E apareceu por lá e decretou o fim do governo Lula. Vamos ouvir o que disse o brilhante juiz Sérgio Moro lá em Salvador. Olha, esse é um grande dia. A gente está vendo o governo Lula derreteu, ele acabou, não tem projeto para o país, a economia está se deteriorando e agora a gente ainda vai ter os desafios internacionais, inflação alta, juros elevadíssimos, a dívida pública e privada das famílias crescendo. E nós temos aí que, em 26, aglutinar todos os candidatos aí do campo da direita, da centro-direita, para que nós derrotemos sem dó o PT. O país não aguenta mais 4 anos desse desgoverno. O Caiado é aquele que achou que ia prender o Lula e que ia acabar a carreira do Lula, aí o Lula volta e ganha a eleição de novo. Agora o Moro está dizendo de novo, o Lula acabou, e o Lula acabou, e não acaba. Ele está repetindo a mesma história. Vamos falar de outro personagem da direita brasileira, Arthur Lira. O deputado federal pelo PP de Alagoas comprou uma mansão de 10 milhões de reais este ano, logo depois de deixar a presidência da Câmara. É a manchete do site Metrópolis, olha aí, ó. 10 milhões de reais do Lira. As informações são do Paulo Capelli, jornalista do Metrópolis. O documento obtido pela coluna do Capelli revela que a nova casa foi adquirida no dia 31 de janeiro. Tem uma área de 833 metros quadrados, fica no Lago Sul, o bairro mais valorizado lá de Brasília, né? O Arthur Lira pegou um financiamento de 7 milhões de reais no Banco de Brasília, o BRB, o que indica que ele deu 3 milhões de entrada, né? O deputado Arthur Lira recebe um salário de 35 mil reais. 35 mil reais e comprou uma casa
de 10 milhões. Não sei como é que ele vai explicar isso no imposto de renda, mas certamente vai achar um jeito de explicar. Vale lembrar que o Arthur Lira, que está podendo, hein, como disse aqui a nossa redação na manchete aqui na tela, está podendo, hein, Lira? É o relator do projeto para isentar os que ganham até 5 mil reais de imposto de renda. Então ele vai isentar os que ganham até 5 mil, comprando casas de 10 milhões e talvez vai tentar proteger outros milionários, né? Porque o partido dele quer que os milionários não paguem imposto, como a gente já trouxe aqui ontem. Vamos seguir acompanhando essa história do Arthur Lira, ver como é que ele explica a compra desta casa. Gente, vamos para notícias internacionais. Já falamos um pouco, né, de Donald Trump, da China, mas uma notícia triste envolvendo mais um brasileiro, né, que foi morto no massacre promovido pelo Estado fora da lei, o Estado de Israel. Hoje foram divulgadas as circunstâncias da morte de Walid Khaled Abdallah, um brasileiro palestino que morreu numa prisão em Megido, Israel. Está aqui, ó, a manchete está lá no nosso site, serienoticias.com.br. Ele morreu após desmaiar de fome na prisão de Israel. O que é isso? Eu acho que nem o apartheid da África do Sul tratava tão mal aqueles que eram perseguidos, estigmatizados, como Israel está fazendo com os palestinos, matando de fome o brasileiro. As informações foram divulgadas pela ONG Defesa das Crianças Palestinas e confirmadas pela FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil. Mais uma notícia terrível envolvendo o genocídio promovido pelo Estado fora da lei de Israel. Fora da lei internacional, né? É um Estado fora da lei. Age completamente fora da lei, um Estado que promove um massacre, o maior massacre do século XXI é o massacre do povo palestino. Hoje, o governo da Hungria decidiu se retirar do Tribunal Penal Internacional, o TPI, após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ter chegado ao país para uma visita oficial. É um encontro de extremistas de direita. Netanyahu com o Orbán, que é o presidente da Hungria. E aí a Hungria recebe o Netanyahu, que está promovendo esse massacre lá dos palestinos, recebe o Netanyahu e se retira do Tribunal Penal. O Netanyahu tem um mandado de prisão em aberto expedido pelo tribunal por alegações de crime de guerra na faixa de Gaza. E aí a Hungria fala, não, vem para cá, ele é amigão nosso, pode matar à vontade os palestinos e pode vir para a Hungria. Laura Couto, da nossa redação, explica melhor por que a Hungria tomou essa decisão de se retirar do Tribunal Penal Internacional para poder receber o Netanyahu, né? Rodrigo, tem uma implicação nessa história, porque como membro fundador do tribunal, o primeiro-ministro Viktor Orbán, teoricamente, seria obrigado aí a prender e entregar qualquer pessoa sujeita ao mandado do tribunal, como é o caso do Netanyahu, só que o Viktor Orbán chamou essa decisão de descarada, cínica e completamente inaceitável. Então parece aí que o Orbán preferiu se retirar do tribunal ao invés de prender o amigo dele, Rodrigo. É isso, além desta amizade da extrema-direita, da proteção de Orbán para o Netanyahu, a gente observa, quando a Hungria se retira do Tribunal Penal Internacional, a Hungria não tem tanto peso, né, político nem econômico na Europa, mas é mais um passo no desmonte da arquitetura das instituições internacionais, essa arquitetura do que foi construído depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, o mundo organizou as Nações Unidas, uma série de organismos internacionais para tentar evitar um conflito generalizado daquele mesmo tamanho que foi a Segunda Guerra. Então criou tribunais internacionais, criou organizações como a OMC, e a extrema-direita está destruindo todas essas organizações. O Trump já retirou os Estados Unidos da OMC, está desmontando a Organização Mundial do Comércio, está tirando dinheiro dessas organizações, e o Orbán, amigo do Trump, amigo do Netanyahu, do Milei, dessa extrema-direita, sai também do Tribunal Penal Internacional e assim, né, diz, eu não vou cumprir a ordem do tribunal e o Netanyahu pode fazer a barbárie que ele quiser, que nós estamos com ele. Falando em barbárie, vamos falar de extrema-direita aqui da América do Sul. O governo de Javier Milei sofreu uma importante derrota, né, no Senado. O Senado da Argentina rejeitou 2 juízes indicados pelo Milei à Suprema Corte. Sabe, aqui no Brasil é assim, o presidente indica e o Senado tem que aprovar. Aqui no Brasil eu nunca ouvi falar de rejeição ao ministro indicado pelo presidente. Então é muito grave o que aconteceu na Argentina e mostra a perda de apoio do Milei no Congresso na Argentina. Os indicados foram o juiz federal Ariel
Lío e o advogado Manuel Garcia Mancidia. Os dois precisavam de 2/3 dos votos no Senado para serem aprovados. O Milei tinha nomeado os 2 juízes por decreto em fevereiro, de maneira interina. O Senado criticou a ação, porque tinha que ter passado pelo Senado. Aí veio a decisão. Derrubaram, o Milei sai derrotado e humilhado lá no Senado. Laura Couto tem mais informações. Rodrigo, em comunicado, o governo argentino afirmou que repudia essa decisão do Senado. No comunicado está escrito, abre aspas, pela primeira vez na história, o Senado da nação rejeitou indicações propostas por um presidente por motivos meramente políticos e não por questões de idoneidade. Realmente, Rodrigo, essa é a primeira vez desde a redemocratização da Argentina em 1983 que os nomes apontados pelo presidente são descartados pelo Senado, Rodrigo. É a primeira vez que a Argentina tem um presidente assim, de extrema-direita, nesse nível do Milei, desde a redemocratização. Um presidente que não respeita as regras, que atropela tudo, que bota a tropa para bater nos velhinhos, como a gente viu em manifestações de 2, 3 semanas atrás. É a primeira vez também. Um presidente que se envolve num esquema ilegal de venda de criptomoedas. Então, o Milei, eu diria que a batata do Milei está assando rapidamente. E não é a parrilla, não é o churrasco, é a batata do Milei que está assando lá na Argentina. Bem, voltando ao Brasil, a articulação política do Palácio do Planalto para acompanhar de perto 2 temas importantes que avançam na Câmara. A PEC da Segurança Pública e o processo contra o deputado Glauber Braga no Conselho de Ética, o Glauber, do PSOL do Rio de Janeiro. Interlocutores do Planalto reconhecem que o desfecho pode gerar efeitos colaterais graves para a base aliada. É o que está aqui na nossa manchete no iserienoticias.com.br. Glauber diz que o processo de cassação é uma farsa, articulada por Lira. O Glauber está numa situação difícil, porque você vê que o Lira tem tanto poder que acabou ganhando a relatoria de um projeto central para o governo Lula. Então, como é que a base aliada vai salvar o Glauber, se para isso teria que confrontar o Lira, e o Lira, ao mesmo tempo, é o relator do projeto para isenção fiscal? Bom, o deputado federal se manifestou sobre o processo, em entrevista exclusiva ao nosso colega Kleber Lourenço. Ele chamou o processo de farsa, é justamente o que está aqui nesta matéria. Eu convido vocês para lerem, a matéria do Kleber Lourenço no iserienoticias.com.br. A Laura, só para completar aqui, tem informações também, tem detalhes sobre isso, né, Laura? Rodrigo, vou trazer um outro destaque aqui do que ele disse, vou pedir para o pessoal colocar a arte. O Glauber Braga disse em entrevista, eu vou lutar com todas as minhas forças para que isso não aconteça, tanto na articulação com os movimentos, quanto, se necessário, no judiciário. Eu vou utilizar todos os instrumentos que tiver à minha disposição e denunciar uma perseguição política com claros contornos de censura institucional. Ele disse isso, Rodrigo. Muito bem, muito bem. Então vamos seguir acompanhando. A situação do Glauber Braga não é fácil. O caso dele está suspenso por um pedido de vista no Conselho de Ética. O ICL segue acompanhando porque ele é personagem central da bancada mais combativa da bancada de esquerda lá na Câmara dos Deputados. Você acha que investir e fazer o seu dinheiro render é coisa só de milionário? Pois eu conheço um cara que vai te mostrar que investir não tem nada a ver com isso. É esse cara que está aqui na tela, ó. Eduardo Moreira tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e preparou uma aula incrível sobre investimentos, feita para qualquer pessoa entender. Mesmo se você nunca abriu nenhuma caderneta de poupança, você acompanha a aula do Edu, no Investidor Mestre, e vai aprender mais sobre os seus investimentos. É uma aula aberta online, gratuita, do Investidor Mestre, o programa de educação financeira e de investimentos pensado para você fugir das armadilhas dos bancos e conquistar sua liberdade financeira. Vai ser dia 15 de abril, gente. Dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Mas você pode se inscrever agora. Ou você pega o seu celular e põe na tela no QR Code, e aí vai aparecer um campo e você põe o seu e-mail. Por quê? Porque daí no dia 15, a turma do ICL te avisa. É agora, daqui a pouquinho, liga aí. Senão você esquece até o dia 15. Ou então você entra em iclurgente.com.br e põe o seu e-mail. É rapidinho e você fica inscrito já para acompanhar a aula do Edu Moreira. É isso, gente. Fica o convite aqui. Laura, lá da nossa redação, obrigado por mais um dia e por mais uma semana, né, Laura? Valeu. Obrigada, Rodrigo. Bom fim de semana para todo mundo que está nos assistindo. É isso mesmo. Daqui a pouco eu volto no ICL Notícias, segunda edição, ao lado de toda a nossa equipe de comentaristas, comandados por Chico Sá e Gabi Varela. O ICL Urgente volta na segunda-feira, mas fiquem aí. O ICL Notícias, segunda edição. Valeu, gente.
Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso, entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.